Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Quinta-feira, 2 de agosto de 2012, nosso penúltimo programa da semana. E ao meu lado ela, a princesinha da Universitária Esportiva, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje, a situação não tá nada boa pro Brasil nas Olimpíadas. O basquete e o vôlei feminino perderam e se complicaram em Londres, mas tem chance de medalha com César Cielo e Bruno Fratos nos 50 metros livre. Também tem notícias do UFC Rio 3. Falando em Olimpíadas ainda, como disseram ontem no Twitter, na última classificação de medalhas, o Brasil estava como o bom é participar. Vamos pro Bola na Rede, porque no Bola na Rede ontem teve Copa Sul-Americana, segunda rodada, segunda fase dos times brasileiros competindo. Ontem teve, acho que o placar 2-0 foi o placar da quarta-feira. São Paulo venceu de 2-0, Palmeiras venceu de 2-0 e tem novidade também no futebol piauiense, vocês vão conferir já já. Então fique sintonizado, não perca um só minuto que o Universitária Esportiva está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa. Duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta. Coxá. A ilusão da cor é sempre visto. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto. Rega Planta e Coxá. Na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações: 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E o paulista Sérgio Sasaki conquistou o 10º lugar na final do individual geral da ginástica artística ontem nas Olimpíadas de Londres. Foi o melhor resultado da ginástica masculina do Brasil na prova que reúne a disputa dos 6 aparelhos: solo, salto, argolas, barra fixa, barras simétricas e cavalo com alça. Na versão feminina, com 4 aparelhos: solo, salto, barras assimétricas e trave, Jade Barbosa foi 10ª em Pequim 2008, lembrando que ela não foi para as Olimpíadas de Londres porque não quis assinar com um patrocinador. E aí se complicou toda, mas Sasaki, de 20 anos, disputou a final de forma consistente, sem cometer erros graves, somando 88,965 e foi a sua melhor nota no salto com 16,100, quase perfeito. Foi a quinta entre os 24 finalistas, a quinta maior nota entre os 24 finalistas. E a pior nota dele foi nas argolas e no solo, ambas com 14,233, que foi a 17ª nota dentre os participantes. Quem não assistiu o Sérgio Sasaki ontem, ele fez uma ótima participação na final individual. Ele que a primeira Olimpíada, então o resultado dele foi muito bem. Claro, ele estava com dificuldades, ele estava enfrentando adversários muito favoritos, como os 2 japoneses que estavam lá, que ficavam revezando entre eles, primeira e segunda posição, mas ele fez a ótima prova no solo. No salto ele fez uma prova linda, impecável, todo mundo vibrou, eu vibrei muito lá em casa, fiquei desesperada, ainda acreditei que podia vir uma boa posição do Sérgio Sasaki. Mas no solo, que era a melhor prova dele, que ele tinha um domínio, ele acabou não conseguindo cravar na hora dos saltos. E infelizmente não conseguiu uma boa nota, poderia ter ficado numa posição bem melhor. Mas primeira Olimpíada, a gente deixa 10º entre 24, é uma boa posição. Vamos ver agora nas Olimpíadas de Londres como é que o Sérgio Sasaki vai sair. Ele que já fez Olimpíadas de 2016 no Rio, gente. Ele que já saiu bem em Londres. E as competições da ginástica continuam hoje com a final do individual geral feminino, que também promete, viu? Com certeza, mas no dia 6, Arthur Zanetti compete na final das argolas, prova em que busca a inédita medalha da ginástica brasileira em Olimpíadas. O país já chegou perto em 2 oportunidades, ambas na prova do solo, com Daiane dos Santos em Atenas em 2004, que terminou em 5º lugar, e com Diego Hipólito em Pequim em 2008, que foi 6º colocado. E nessas Olimpíadas, mais uma vez, o Diego Hipólito teve problemas na hora dos saltos, também no solo. Vamos esperar, ver se ele vai querer ainda. Ele vai querer continuar, isso é óbvio, né? Que ele vai querer estar
no Rio de Janeiro em 2016. O Diego, que é um dos nossos grandes ginastas, mas infelizmente nas 2 últimas Olimpíadas não conseguiu sair bem. Teve essas 2 quedas que acabaram tirando ele das qualquer 2 chance Olimpíadas. dele. Mas enfim, como nós já falamos aqui no Universitário Esportiva, a ginástica, tanto a brasileira como a do mundo todo, tem que começar a investir muito mais em renovação. Tá aí o exemplo dos Estados Unidos, que hoje nós vamos com certeza ver um show maravilhoso da Gabrielle Douglas. Decorem esse nome, vejam essa menina de 16 anos, que é incrível na ginástica, ela. Sem contar também a veterana, que tem uma segurança nos aparelhos, nos exercícios que faz, que é a Catalina Ponor, que não dá pra gente deixar de fora a romena, que é simplesmente um primor na ginástica. Ela e a Gabrielle Douglas vão fazer uma disputa muito bacana. Também tem as japonesas e as chinesas, que nós não podemos deixar de fora na hora de colocar com nomes de favoritismo. Elas vão sim, os 4 países que vão fazer frente nesse individual. Então assistam hoje essa final da ginástica feminina, porque vai valer a pena, a ginástica que sempre vale a pena assistir. E as meninas do handball já têm vaga assegurada nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres. A seleção brasileira massacrou a Grã-Bretanha, saco de pancadas de chave, por 30-17 ontem na Arena Cooper Box, e conquistou a sua 3ª vitória nas Olimpíadas, mantendo os 100% de aproveitamento. Classificadas para as quartas de final, as meninas do Brasil retornam à quadra na próxima sexta, dia 3, amanhã, a partir das 12h15, para o confronto contra a Rússia, duelo que vai valer a liderança do Grupo A. Sabendo da inferioridade adversária e buscando dar um descanso para o time, o técnico dinamarquês Morten Solbakken mesclou titulares e reservas no início da partida. Além disso, o treinador mexeu bastante na equipe durante todo o jogo, dando um ritmo para todas as jogadoras. Com a defesa eficiente, o Brasil pressionava as britânicas na marcação e acionava a nossa ponta direita nos contra-ataques, que não perdoava e convertia os arremessos. A ponta direita terminou o jogo com 5 gols. Mesmo na frente do placar, as brasileiras ainda pecavam na organização das jogadas, errando passes. A goleira Xana Masson foi exigida no início da partida e fez 2 belas defesas. O Brasil fez ajustes na linha defensiva e melhorou o potencial de ataque a partir dos 20 minutos, fechando o primeiro tempo com a confortável vantagem de 17-8 no placar. Com a vitória praticamente assegurada, a equipe brasileira só administrou o marcador. Destaque para a central Ana Paula Rodrigues, que fez um belo segundo tempo e foi artilheira da partida com 7 gols marcados. No fim do jogo, o Brasil deslanchou no placar e com tranquilidade cravou 30-17 para chegar à sua 3ª vitória e manter a invencibilidade nos Jogos Olímpicos de Londres. O Brasil ontem, que começou o jogo não muito bem, as meninas estavam errando muito, estavam deixando muito a Grã-Bretanha avançar e dar muitos chutes a gol, mas no finalzinho do primeiro tempo já aumentaram um pouquinho o ritmo, principalmente quando a Ana Paula entrou. A Ana Paula ontem, que fez uma partida impecável. A gente tem que falar também da Duda e da Dani, que todas as vezes fazem partidas muito bonitas, e o Brasil tá forte, o Brasil tá aí, pode conseguir chegar mais na frente, quem sabe conseguir a medalha. Mas a gente tem que pensar nas chaves, porque não tá brincadeira não. O Brasil se classificando em primeiro ou em segundo vai ter uma parada duríssima, não é isso mesmo, Neila? Com certeza. De acordo com a classificação que tá, a gente acabou falando da Rússia. A Rússia que perdeu pra Croácia ontem, acho que 4 gols de diferença, uma coisa que eu não esperava. A Rússia que, com o Brasil, seria o adversário mais forte do Brasil, é justamente o próximo adversário brasileiro. A Rússia acabou perdendo, o Brasil assumiu a liderança, é o primeiro do Grupo A, com a Rússia em segundo, Montenegro, Croácia, Angola e Grã-Bretanha, que a Grã-Bretanha e Angola, todo mundo sabia, já estavam fora dessas Olimpíadas, não iam ter muito o que disputar. Mas no Grupo B, que é o grupo mais complicado, e o Brasil deu sorte de não fazer parte desse grupo, que é França, Coreia do Sul, Noruega, Espanha, Dinamarca e Suécia, vai ser complicado. Principalmente os 4 primeiros colocados. Já sabia também quem seriam os primeiros 4 colocados. França, Coreia, Noruega e Espanha. Vai ser difícil. Ainda mais que o Brasil está em primeiro, se continuar a vencer os 2 últimos jogos. E no grupo B, continuar com a Coreia em segundo, vai ser muito, mas muito, muito difícil mesmo a gente conseguir ganhar da Coreia do Sul.
muito difícil. A Coreia é um adversário muito forte. Eu ainda prefiro que a França saia da primeira posição e que o Brasil enfrente a França ou a Espanha, porque a derrota para a Espanha no Mundial ainda está enganchada e o Brasil tem chance de vencer a Espanha. Acho que a Coreia do Sul vai ser um pouquinho mais complicado. E a Noruega também não vale agora. Noruega, se for só numa final, não vale Noruega agora. Adversário muito forte, atual campeão mundial. Vamos tentar não repetir, claro, o empate dos amistosos. É vencer a Noruega para o Brasil se consagrar como uma ótima seleção de handebol. E já está na hora também de vir um título mais forte pro currículo brasileiro do Morten Solbach à frente da seleção brasileira. Agora, é realmente de assustar um grupo em que a mais fraca é a Espanha, num grupo com 6 grandes times que são potências na Europa. O Brasil vai pegar uma parada duríssima. Mas ainda dá para acreditar nessas minas, as minas que há muito tempo vêm fazendo bom trabalho. Morten, que há 3 anos já mora no Brasil e está ajudando muito o handebol feminino a crescer. Dá para acreditar nas minas, elas estão fazendo boas partidas. De vez em quando estão oscilando no começo da partida, ainda parece que elas estão meio desorganizadas. Mas o Brasil tem um ótimo time titular e tem um banco perfeito. Então não tem o que reclamar. Se acabar uma jogadora, acontecendo alguma coisa com qualquer jogadora, o Brasil tem quem substitua e o nível vai continuar o mesmo. Para quem ainda duvida do handebol, não se deve ter dúvidas no handebol feminino. No masculino, esqueça. No handebol feminino não se deve ter dúvida. As meninas estão sim em nível de enfrentar as maiores potências do handebol, como elas já mostraram nas últimas competições. E quem sabe sai essa medalha, uma medalha inédita, porque o Brasil não tem medalha no handebol nas Olimpíadas, não tem nem mundiais. Tem PAN, mas PAN pra gente é fácil. Nas Olimpíadas a gente está precisando, e para dar um gás também no handebol no país que está precisando crescer. O Brasil que tem também ótimos campeonatos aí, mas ainda é um esporte um pouco desconhecido, ou não desconhecido, mas um pouco menos praticado, menos visado e valorizado também aqui no país. Está precisando desse gás para as pessoas apostarem no handebol, porque o handebol é um esporte que pode sim levar o Brasil muito à frente. E também prestar muita atenção na questão do handebol. Quem está perdendo as partidas em detrimento a outros esportes, por favor, não façam mais isso. Tá muito bom de se ver as partidas da seleção brasileira feminina de handebol. Quem está perdendo está se arrependendo do feito que está fazendo, porque o nível que o Brasil está apresentando, ele está fazendo frente a qualquer outra seleção, porque sul-americano só tem o Brasil nas Olimpíadas. O resto são todos países da Europa e países alguns europeus da África. E África, porque, enfim, tem alguns países da África que ainda se destacam um pouco, mas nada demais. Mas o Brasil é o país mais forte, para quem não sabe, um país mais forte da sul-americano. Então é uma potência. Há quanto tempo o Brasil não se dava bem em mundiais ou em Olimpíadas, e agora as meninas estão mostrando que o Brasil pode crescer. Vamos assistir, vamos dar essa força para as meninas, vamos dar essa confiança para as meninas, porque elas merecem. E como eu já falou, para quem não está assistindo, assistam. E se vocês querem ver um espetáculo ainda maior, assistam o handebol masculino, porque o handebol masculino, gente, é um show, é incrível. São jogos sempre muito bem disputados, não tem para onde. Nessas Olimpíadas, as melhores seleções, não tem uma seleção pior. Todas estão disputando o título. Então é jogo que às vezes está no segundo tempo, ainda está 5-5. Isso é uma coisa incrível, né? Handebol que tem gols em segundos. Um placar ficar 5-5 é muito incrível. Então não deixem de assistir o handebol, vocês vão se apaixonar, vocês vão gostar. E não percam mais, principalmente a seleção feminina, que tem mais 2 jogos. Rússia, que vai ser um adversário difícil, e a Angola só para fechar com chave de ouro. E quem sabe um dia a gente veja a seleção masculina de handebol nas Olimpíadas, né? Mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Vamos melhorar primeiro no PAN, parar de perder para a Argentina, e bem no Mundial, se classificar e bem no Mundial, e se classificar para as Olimpíadas, porque tá difícil. Olimpíadas de 2016, cruzando os dedos para a seleção masculina de handebol se dar bem. E a tranquila classificação na semifinal dos 200 metros medley ontem foi apenas um ensaio daquilo que o brasileiro Thiago Pereira espera ver hoje. Na piscina do Aquatic Center, quando a partir das 16
horas e 19 minutos, ele vai buscar sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos de Londres, desta vez na prova que é sua especialidade. A maior razão para essa tranquilidade foi o peso que o brasileiro retirou dos ombros no último sábado, quando finalmente, depois de bater na trave nos Jogos de Atenas em 2004 e Pequim em 2008, ele conquistou a sua primeira medalha olímpica, a de prata, nos 400 metros medley, quando conseguiu superar inclusive o mito olímpico Michael Phelps, agora o maior ganhador de medalhas na história dos Jogos. Thiago Pereira vai ter hoje a companhia de antigos rivais nos 200 metros medley. Os americanos Ryan Lott mais rápido nas semifinais com 1 minuto 56 segundos e 13 centésimos e Michael Phelps terceiro mais veloz com 1 minuto 57 segundos e 11 centésimos. Além do húngaro Laszlo Tchek, lembrando, ele já derrotou o Michael Phelps em outras provas, em outras competições, que foi o segundo mais rápido da noite. Thiago Pereira que fez uma boa prova ontem, a gente também viu um bom desempenho do Henrique, mas mais uma vez o Henrique começa muito bem, chegando em 50 metros finais, ele morre, o gás dele morre totalmente, precisa melhorar a primeira Olimpíada dele, é uma aposta já da nova geração da natação brasileira. Olimpíadas de 2016 ele pode estar muito mais preparado do que ele está para essas Olimpíadas de Londres. E vamos ver, porque quando o Thiago Pereira enfrentou o Michael Phelps nos 400 metros medley, o Michael Phelps estava se poupando um pouquinho. Além de perder essa prova, ele perdeu o revezamento 4 por 100, não ficou muito feliz. Depois disso, ele melhorou um pouco e vem mostrando mais gás. Então eu acho que vai ser uma final complicada, mas vai ser uma boa final. Thiago Pereira, Ryan Lott, Michael Phelps e o Laszlo Tchek, vai ser incrível, não perca, vai ser uma prova assim de tirar o fôlego. E também os brasileiros César Cielo e Bruno Fratos confirmaram o favoritismo nos 50 metros livre e se classificaram para as semifinais dos Jogos Olímpicos de Londres na manhã de hoje no centro aquático da capital britânica. Cielo cravou o segundo melhor tempo da eliminatória, enquanto Fratos veio logo atrás com a terceira melhor marca. O mais rápido da eliminatória foi Jorge Richard Bovell, de Trinidad e Tobago, cravando 21 segundos e 77 centésimos. Decorem esse nome também, que não é a primeira prova que esse sul-africano faz bem e se destaca. Ele vence... Trinidad e Tobago. Enfim, Jorge Richard Bovell, que também tá sendo um monstro aí nas piscinas, tá tirando totalmente o sono dos brasileiros. Pode ser alguém que faça frente, não só dos brasileiros, que faça frente ao César Cielo, que vai para o bicampeonato olímpico na prova dos 50 metros livre. Quem sabe aí, ele que fez um bom começo de prova nos 100 metros, na classificatória fez uma boa primeira parcial. Na segunda já não foi tão bem, os 100 metros não é uma especialidade do César Cielo. Lembrando, o César Cielo é especialista nos 50 metros livre. Os 100 metros para ele já foi um ganho bem maior, ele tá na final. A gente esperava o César Cielo na final, sim, mas que viesse uma medalha de ouro, alguma coisa, a gente não esperava tanto. 100 metros pro Cielo ainda é um pouquinho de sacrifício. Os 50 metros não, ele que tem recorde. Então, os 50 metros, ele é muito favorito. A gente espera que realmente essa medalha de ouro venha. O Cielo que fez 21 segundos e 80 centésimos, já o Fratos terminou a prova em 21 segundos e 82 centésimos. Agora, olha só como é que vem essa prova dos 50 metros. Porque além do César Cielo e do Bruno Fratos, os nossos brasileiros, tem o australiano, só que vocês já devem conhecer pela alcunha de Magnussen. James Magnussen, um dos principais rivais dos brasileiros nos 50 metros livres, fez o 10º melhor tempo com 22 segundos e 11 centésimos. E a decepção da prova ficou por conta do francês Amaury Levet, que cravou o 18º tempo e foi eliminado, porque apenas os 16 mais rápidos avançam à semifinal. Foi a segunda prova dos brasileiros na Olimpíada de Londres. Antes de disputar os 50 metros livres, Cielo já havia caído na água, como a gente falou, para os 100 metros livres, prova em que não conseguiu repetir o desempenho de Pequim em 2008, quando levou o bronze e acabou fora do pódio com o 6º lugar. Já Fratos disputou o revezamento 4 por 100 metros livre com a equipe brasileira e terminou no 9º lugar. A classificação dos dois brasileiros nos 50 metros já era esperada. Cielo por seu histórico desde os Jogos de Pequim em 2008, quando faturou o ouro, e Bruno Fratos por seu desempenho nos últimos 2 anos, sendo ao lado de Cielo o principal brasileiro na modalidade. Fratos surpreendeu a todos quando superou o campeão olímpico e mundial Cielo nos 100 metros livre no troféu Maria Lenk em 2011. Já no Mundial de Xangai,
Aí, em julho do mesmo ano, conquistou a 5ª colocação nos 50 metros livres após ter feito o melhor tempo das semifinais. Fratos também conquistou o ouro nos 4 por 100 metros livre e prata nos 50 metros livre do PAN de Guadalajara, é bom que se diga. Decorem a semifinal dos 50 metros livre hoje, acontece às 15h30. Semifinal com César Cielo e Bruno Fratos, então não deixem de assistir. Já a disputa da final acontece na sexta-feira às 4h10 da tarde. Lembrando que hoje tem disputa da final com o Thiago Pereira, gente, às 4h20, se eu não me engano. Vai ser a final do Thiago Pereira. Todo mundo ligadinho, porque hoje na natação vai ter coisa boa. Ainda falando de natação, o Caio Márcio voltou a decepcionar ao cair na piscina do Parque Aquático de Londres para as eliminatórias dos 100 metros borboleta. Posicionado em 26º no ranking mundial de 2012, ele terminou em último da sua bateria, a terceira mais forte, e acabou apenas com o 28º melhor tempo da manhã. Com isso, ele não conseguiu se classificar para a semifinal. Melhor nadador do Brasil no estilo borboleta, 5 vezes medalhista em mundiais de piscina curta, Caio Márcio já havia ido mal nos 200 metros borboleta, prova para o qual ele também não conseguiu avançar à semifinal. Hoje ele marcou 53 segundos e 14 centésimos, o mais lento, 85 centésimos do que o que fez no Maria Lenk em abril. O desempenho ruim de Caio Márcio em Londres preocupa porque ele vai ser o responsável pelo nado borboleta no revezamento 4 por 100 metros medley, para o qual o Brasil está balizado com o 8º tempo e sonha com a final. Outro que nadaria os 100 metros borboleta em Londres, Glauber Silva, foi pego no doping. O Caio Márcio, que depois da prova ele acabou falando que está doente, estava mal, tinha passado mal antes da prova, estava com febre. Então a situação ainda mais complicada que a gente vê. Se ele está doente, ele que vai ser o responsável no revezamento pela prova da 100 metros borboleta, vai ficar difícil pra gente tentar mais uma vez conseguir essa medalha. Mas vamos ver, tentar pelo menos que ele tenha um pouquinho de recuperação, que ele melhore um pouquinho o ânimo e ver como é que vai sair o Brasil. Infelizmente não deu para mais um brasileiro. E vamos seguir. Vamos seguir, porque a gente tem atualização agora da vela. Dia ruim para Robert Scheid e Bruno Prada na vela. Os brasileiros chegaram em 5º na 8ª regata e agora estão 9 pontos atrás dos líderes, o Yain Percy e o Andrew Simpson. Para piorar, os suecos Fredrik Loff e Max Salminen venceram a prova e já empataram a pontuação dos brasileiros na vice-liderança geral. Na vela, na classe Star, que já tinha tido a 7ª regata hoje de manhã, foram 2 regatas nessa classe. Eles também, o Robert Scheid e o Bruno Prada, não tinham ido bem também, já tinham caído e tinham aumentado 4 pontos de diferença dos líderes, agora com 9 tá ficando complicado. Nossa esperança de medalha de ouro, Robert Scheid e Bruno Prada, grandes nomes da vela brasileira. Eles agora, a esperança de medalha para medalha de ouro, a gente vai ter que ver eles pontuando muito bem nas próximas regatas e fazendo uma excelente medal race, que vale o dobro da pontuação, que pode decidir realmente fechar aí o favoritismo do Robert Scheid e do Bruno Prada, que há muito tempo são os primeiros no ranking mundial da vela, da classe Star, que eles competem já há vários anos. Eles que vieram muito bem nas classificatórias, vieram muito bem no Mundial de Vela e só tá faltando realmente para coroar esse primeiro Mundial, essa medalha de ouro olímpica que eles já estão atrás já desde Pequim 2008. Lembrando que ainda tem mais 2 regatas antes do Medal Race, então é torcer para eles irem bem e diminuírem essa diferença na pontuação e deixarem os suecos para trás, porque vamos torcer para conseguir essa medalha. Atualizando também no tiro que a gente teve hoje de manhã, na categoria força dupla, o Felipe Fusaro não conseguiu se classificar, não foi bem, foi 17º e, claro, está fora da final. Mais um brasileiro eliminado no tiro. E falar em bem, nós não podemos falar das seleções nem de vôlei, nem de basquete feminina. Vamos começar com a de vôlei. Porque a seleção brasileira feminina de vôlei
perdeu mais um jogo nos Jogos Olímpicos de Londres. Depois de levar 3 sets a um dos Estados Unidos na segunda rodada, o Brasil caiu diante da Coreia do Sul por incríveis 3-0, com parciais de 25-23, 25-21 e 25-21. Vou reforçar que a gente avisou ontem para o Brasil ter cuidado com a Coreia do Sul. O jogo de ontem poderia ser o momento de virada do Brasil nos Jogos. Né? Além disso, se o Brasil é o segundo melhor do ranking, a Coreia aparece na 15ª colocação, mas o favoritismo brasileiro não se confirmou de forma alguma nessa partida. A equipe brasileira voltou a apresentar falhas no ataque e deixou a Coreia do Sul abrir vantagem e vencer. O nome do jogo foi Kim Hae-yeon, com 21 pontos, a maior pontuadora em quadra. As sul-coreanas ainda foram melhores no bloqueio, com 7 pontos a 5, e o Brasil também errou mais, dando 17 pontos de graça. Porque enquanto a seleção defende o ouro de 2008, as sul-coreanas conquistaram uma medalha apenas, o bronze, nos Jogos de 1976. O tropeço complica a vida da atual campeã olímpica em Londres. O Brasil fecha a rodada apenas com o 5º lugar entre as 6 equipes. Com isso, precisa vencer a China, gente, que tem apenas uma derrota até aqui em Londres. Na próxima rodada, amanhã, às 5h30 da manhã, para se recuperar. As 4 melhores colocadas avançam às semifinais. Já a Coreia do Sul sobe para o 2º lugar com 6 pontos no total. Os Estados Unidos, responsáveis pela primeira derrota da China no torneio, na quarta-feira, com um placar de 3-0, segue isolados na liderança com 9 pontos. As chinesas caíram para 3º lugar, logo à frente da Turquia, que se recuperou com 3-0 contra a Sérvia. Situação complicada do Brasil agora enfrentando a China que até essa rodada estava em primeiro na classificação, até perder para os Estados Unidos, estava em primeiro na classificação. Vai ser difícil, a gente falou ontem, Coreia do Sul, quando jogou contra os Estados Unidos, surpreendeu, jogou muito bem. O Brasil tinha que estar muito atento, não vacilar para poder continuar, não para poder continuar bem, mas para poder ir bem e conseguir uma classificação para a próxima fase. A situação está ficando mais difícil ainda. A seleção feminina, que todo mundo apostava que fosse bem, tá deixando a desejar, e a seleção masculina, que tava deixando dúvidas, tá indo impecavelmente bem e tem prova de fogo hoje de novo. E a seleção feminina, que nessa partida em especial contra a Coreia do Sul errou muito, passes bobos, coisas infantis, erros que a gente não costuma ver a seleção feminina errando, passes, bloqueio, a passada agora. Destaque somente para aquela recuperação de bola da Fabi com a bicicleta, depois de um rally incrível que o Brasil conseguiu o ponto, mas foi só. O Brasil não teve mais nenhum outro destaque, além dos destaques negativos na partida contra a Coreia do Sul no vôlei de quadra. A atualização rápida está entrando agora no ringue. O brasileiro esquiva Falcão, que vai enfrentar o Azerbaijão Sultan Mijitnov pelas 8ª de final da categoria até 75 quilos. Então todo mundo torcendo para mais um boxeador brasileiro se garantir nas quartas de finais. Já temos 3 brasileiros, esse pode ser o 4º, então vamos torcer aí. No finalzinho da luta a gente vai informando vocês de como tá a luta e se ele conseguiu essa classificação. Agora, nessas Olimpíadas, o curioso é a forma como os técnicos fazem para incentivar seus atletas. O técnico do Azerbaijão, ele joga uns três copos d'água na cara do atleta dele para ele poder acordar para a luta. Para poder sentir o frio do ambiente. Fora que no judô também, muita porrada pro sangue circular nos atletas. Agora, muitas curiosidades que estão surgindo. Infelizmente, as Olimpíadas agora estão passando de um espetáculo meramente esportivo para um verdadeiro desfile de moda. Principalmente das mulheres, a competição das mulheres está sendo muito mais visada pela beleza do que pelo talento das atletas. E é bom pararem um pouquinho com isso, porque as meninas têm muito mais talento até do que beleza. A beleza dela também se refugia no talento. Então bora prestar atenção mais nessa parte aí. Mas vamos voltar pro vôlei, vamos voltar pra notícia boa. E vamos voltar pro vôlei de praia. Os brasileiros Alisson e Emanuel venceram mais uma nos Jogos de Londres. Que surpreendente. A dupla derrotou os italianos Paolo Nicolai e Daniele Lupo por 2-0 com parciais de 26-24, 21-18 e garantiram liderança do grupo A da Olimpíada com 100% de aproveitamento. Mais uma dupla brasileira com 100% de aproveitamento. E a gente ontem mesmo nós falamos dessa partida entre Alisson e Emanuel e os italianos Nicolai e Lupo.
não seria fácil, não foi, mas os brasileiros têm um retrospecto maravilhoso em cima desses dois atletas da Itália. Já venceram o último jogo, praticamente a final do último campeonato foi contra do circuito mundial de vôlei de praia, foi contra os italianos, e o Brasil levou sem o menor problema. Tá aí, o jogo que não começou bom para os brasileiros, e a dupla italiana controlou a maior parte do primeiro set. Além de sacar mal, Alisson e Emanuel pecavam no ataque e tinham dificuldades para furar o bloqueio de Nicolai. Atrás durante toda a parcial, a virada dos brasileiros veio somente nos momentos decisivos. Depois de 2 erros italianos, Alisson e Emanuel passaram à frente para marcar 19-18. O equilíbrio, no entanto, se manteve e os brasileiros só conseguiram fechar em 26-24 com bons bloqueios de Alisson. Bloqueio que nós também chamamos a atenção para ontem, porque é uma forte arma da dupla brasileira, tem um dos maiores bloqueios da competição. Os brasileiros começaram o segundo set abrindo 3 pontos de vantagem, mas Nicolai e Lupo se recuperaram e chegaram até a virar o placar. Mas o susto não se concretizou e Alisson e Emanuel tomaram conta da partida durante toda a parcial. Com folga no placar, a dupla brasileira finalizou o confronto com tranquilidade por 21-18. Se é que a gente pode colocar alguma tranquilidade num placar que chega a ser muito perto. Agora apenas aguardam a definição do adversário das oitavas de final. A próxima fase vai ser disputada nos dias 3 e 4 de agosto. A dupla brasileira soma agora 7 pontos em 8 duelos diante dos italianos. Atualizando o box aqui, tava fácil aqui pro Esquiva Falcão, mas tava levando um pouquinho de pressão do Azerbaijão agora. Vamos estar terminando já o primeiro round, vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar essa pontuação. Ver se ele consegue ganhar e agora nos últimos segundos ir pra cima de vez. E vamos continuar porque teve mais derrota ontem. A seleção brasileira feminina de basquete perdeu mais um jogo, o terceiro jogo nos Jogos Olímpicos de Londres. E a equipe verde e amarela foi dominada totalmente pelas outras verde e amarelas, as australianas da ala pivô Lauren Jackson, e foram derrotadas por 67-61 na Basketball Arena. Esses placares próximos do Brasil mostrando que pode ganhar e não ganha é o que dói mais ainda. Com o resultado, o time de Luiz Tararo precisa de 2 vitórias nas próximas 2 partidas para se classificar em quarto no grupo B. E em último lugar no grupo, a seleção brasileira precisa vencer obrigatoriamente a Grã-Bretanha e Canadá para chegar ao quarto lugar no grupo e avançar às quartas de final dos Jogos de Londres. Canadá que o Brasil enfrentou em amistoso e conseguiu vencer, então tem que pegar o bom retrospecto contra o Canadá e vencer para poder continuar nessa luta. E Grã-Bretanha que não é para ser uma dificuldade para o time brasileiro. Então vamos ver como é que vai ser. Com o resultado, o Brasil soma a 3ª derrota em 3 jogos, tendo perdido anteriormente para França e Rússia. E com o primeiro tempo muito fraco, a seleção não conseguiu impor seu ritmo e terminou a primeira etapa com apenas 18 pontos contra 31 das australianas. Já no segundo tempo, o Brasil melhorou bastante e fez 43 pontos contra 36 das australianas. Porém, a leve reação não foi suficiente para a seleção conseguir a virada, encerrando a partida com mais uma derrota. Como a gente falou, o próximo jogo da seleção feminina de basquete vai ser contra a seleção canadense amanhã às 10h30. E o último duelo da seleção na fase de grupos é contra a equipe da casa, a Grã-Bretanha, no domingo às 18h15, que é para ser um jogo fácil, mas com a atual maré da seleção brasileira feminina. Não é nem atual maré, às vezes parece que é falta de gás das próprias jogadoras. Para quem assistiu os 3 jogos, acompanhou as meninas em quadra, a gente viu, elas têm nível, a gente já falou 1000 vezes isso, elas têm nível de estar pelo menos conseguindo empate, vitória tem, mas elas morrem no meio dos quartos, fica uma situação complicada pra gente ver e pra elas conseguirem essa classificação pra próxima fase. O que não era pra acontecer, já que elas vão muito bem, elas perdem um primeiro set completamente. O segundo quarto, o segundo quarto, elas vão muito bem, conseguem a virada, conseguem chegar muito perto do placar, mas depois não conseguem mais responder a as seleções, ao ritmo de jogo da seleção que ela está enfrentando, e simplesmente deixa a seleção abrir vantagem, chega muito perto, tem a plena capacidade de poder encostar no placar e até virar, mas não faz. Como a gente falou, tava narrando ontem o jogo pra vocês, tava acontecendo na hora do programa, a seleção
passou muito tempo com o placar colado na Austrália. E as meninas não conseguiram. A Érica é ótima jogadora, tá salvando a seleção brasileira, mas ela não pode levar um time inteiro nas costas. Não tem como. As meninas têm que parar de errar passes, como elas estão errando muito passe. Chutes na cesta, estão errando demais. E entradas no garrafão, principalmente, estão falhando muito nas entradas do garrafão. Então, o penúltimo jogo, é jogo decisivo, não tem mais pra onde correr, é vitória certa, tem que focar, tentar essa vitória pra gente ver essa seleção feminina que há anos orgulha o Brasil em jogos, elas continuarem indo bem. Tudo bem que elas não têm tantas chances de medalha, mas pelo menos passar para a próxima fase, para dar um pouquinho mais de gás, é sempre bom. O Ricardo Souza aqui, nosso técnico, tá perguntando se a Isiane tá fazendo falta. Olha, falta não tá fazendo tanto porque a Isiane seria, como a própria Érica já disse, mais uma no time. Ela tinha sim, poderia ajudar, mas o Brasil, se não se ajudar completamente, se o time não atentar para a equipe que tem, vai ser muito difícil, com Isiane ou sem Isiane no time, poder levar a equipe toda para as quartas de final. A questão é justamente essa. Se a seleção brasileira feminina não acordar, não começar a jogar em grupo e parar de jogar a responsabilidade inteira em cima da Érica, em cima de uma só jogadora, vai ficar muito melhor e muito mais fácil para poder o Brasil avançar de fase nas Olimpíadas de Londres. Jogadora que está fazendo falta, que ainda não apareceu e que apareceu muito nos amistosos preparatórios, foi a Clarissa. A Clarissa, que seria possível, para ser a substituta da Isiane, estava indo muito bem nas Olimpíadas, ainda não apareceu. Fez só um bom segundo quarto no primeiro jogo, mas depois não conseguimos mais ver a Clarissa em quadra jogando bem, articulando como ela fazia no pré-olímpico. Amanhã todo mundo assistindo, acompanhando Brasil e Canadá, 10h30, para ver como é que vai sair a seleção que já venceu do Canadá recentemente. Justamente foi o último amistoso, não foi? O último amistoso da seleção de basquete foi contra o Canadá, o último. Sim. Que foi os últimos amistosos acertados. Então, o retrospecto é bom, essa vitória tá 50% garantida. Vamos ver como é que vai ser. Vitória que é precisa, não tem mais o que pensar. É vitória, focar em vitória, esquecer as derrotas passadas, porque o foco agora tem que ser na frente, na classificação para a próxima fase. E nós estamos agora dando uma observada aqui nas lutas. No boxe, o Brasil segue, tá aí o Esquiva Falcão. A gente tinha falado, primeiro round venceu por 8-3, segundo round venceu também 7-5. Então, tá aí, parece que mais um brasileiro classificado no boxe. Coisa boa, o boxe que levou uma equipe maravilhosa. A gente falou antes das Olimpíadas, levou uma equipe maravilhosa para as Olimpíadas e tá aí mostrando que tem chance de trazer não só uma, mas várias medalhas pro Brasil. Atualizando também rapidinho o judô aqui, gente. A Mayra Aguiar vai lutar nesse exato momento com a Verkak, que é a holandesa, e vai ser uma luta muito boa. A Mayra Aguiar aqui perdeu de bronze, gente. Teve uma infelicidade frente à americana. A americana que Kayla era Harrison. A Kayla Harrison, quem que era tá a única, feliz é a Honda Husey, que é a amiga pessoal dela. E a Kayla, que nós já havíamos alertado aqui antes da competição começar, era a única capaz de poder tirar esse ouro da Mayra Aguiar. E foi o que aconteceu. Com um vacilo aí, a Mayra Aguiar pegou um Yuko aí no final das contas. E, enfim, elas já começaram a luta. Mayra Aguiar A Mayra Aguiar é bem agressiva no começo das lutas. Ela tem um bom judô, ela tem uma boa preparação. O pódio, ela tem de estar quase que obrigatoriamente, porque o pódio não seria diferente dos mundiais. Ogata, do Japão, a própria Kayla, dos Estados Unidos, a Mayra Aguiar e a francesa que acabou de passar pela Jo, a húngara Jo, no terceiro lugar. Jo, que húngara, gente. Se vocês perderam as lutas dela, ela fez 2 lutas com o joelho, sentindo muita dor no joelho, e conseguiu fazer ótimas lutas. Foi, assim, muito emocionante. Ela machucou o joelho contra a Kayla Harrison, que deu uma travada no joelho dela na hora de entrar um golpe. E possivelmente já ali teve uma lesão, mas ela
posteriormente conseguiu um ippon maravilhoso, que conseguiu aí fazer a luta da repescagem. Infelizmente ela ficou em 5º lugar, mas foi uma atleta que se mostrou muito competente, uma judoca inteira, por toda a garra que ela colocou. A Mayra Aguiar acabou de dar um ippon, é medalha de bronze. A seleção brasileira de judô leva mais uma medalha, conquista mais uma medalha aí pro Brasil. Quarta medalha brasileira, 3ª medalha no judô. Tá aí Mayra Aguiar, medalha de bronze na categoria até 78 quilos. Parabéns pra Mayra, que deu um belo ippon. A gente viu rápido, porque tava preocupada com o programa, mas ótima luta da Mayra, conseguiu essa medalha. O Brasil tava precisando há 4 dias, sem atualização no quadro de medalhas. O Brasil já tava, como a Neila começou aqui a falar, o importante é participar. Mas agora tá aí, vamos voltar às competições. Temos aí mais um dia de judô. Foi um Outigari lindo, hein? Outigari, nossa. Parabéns pra Mayra aí. Vamos lá, vamos seguir com o nosso boletim. Vamos falar de remo, porque a brasileira Kícia Cataldo fez seu melhor tempo e garantiu vaga na final C do esquife simples do remo nos Jogos Olímpicos. Segunda colocada em sua bateria na semifinal hoje, com 8 minutos, 1 segundo e 64 centésimos. A remadora brigará por um lugar entre as 13ª e a 18ª posição. Como a gente falou ontem, no remo são 4 finais, gente, em 4 séries. Série A, Série B, Série C e Série D. Aí, em cada uma dessas finais, é disputa de uma posição, a outra posição, no caso, ela está na Série C, 13ª a 18ª. A marca supera as registradas nas etapas classificatórias de quartas de final, quando Cataldo terminou os 2.000 metros da prova em 8 minutos, 7 segundos, 75 centésimos e 8 minutos, 12 segundos e 26 centésimos. A vencedora da bateria foi a irlandesa, que fez 7 minutos, 51 segundos e 69 centésimos. Com 30 anos, Kícia Cataldo disputa a Olimpíada pela primeira vez na carreira. E a final vai ser disputada no próximo sábado, dia 4, a partir das 5h30 da manhã. Torce aí para ela conseguir um bom posicionamento nessa final. E atualizando do boxe, 3º round terminou. Vamos ver como saiu aqui o Esquiva Falcão. A gente tá vendo os últimos lances da luta. Parece que foi bem, parece que deu mais uma vitória para ele no 3º round. E parece que quarta de final, mais um brasileiro agora na categoria até 56 quilos. Né? E vamos seguindo com o boletim, porque fora as Olimpíadas ainda tem muita coisa acontecendo. Tem o UFC Rio 3. Após decepcionar o público com um card pouco expressivo no UFC 147 disputado em Belo Horizonte, o Ultimate Fighter resolveu caprichar nas escolhas das lutas da edição 153. E com a inclusão do duelo entre Demian Maia e Rick Story, o card principal do UFC Rio 3 está fechado. O 3º evento da organização em terras cariocas será realizado no dia 13 de outubro na Arena HSBC. E promete ser um lindo evento. Atualizando do box confirmado, Esquiva Falcão venceu a luta e está nas quartas de final. Vamos esperar quem vai ser. Com muita folga, viu? Ao final do 24 a 11, gente. E vamos ver quem vai ser o adversário dele. Mais um brasileiro classificado no box. Parabéns agora ao Esquiva Falcão. E vamos voltar para o UFC. Apesar de ter lutado no UFC 148 em julho, Demian Maia não vai ter problema para encarar o novo desafio. Na estreia pelo peso meio médio, o brasileiro venceu o sul-coreano Dong-Hyun Kim com apenas 47 segundos. Agora, se conquistar um triunfo contra o Story, que soma 6 vitórias nas últimas 7 lutas, Maia pode se firmar como um dos grandes nomes da categoria dominada pelo canadense George St. Pierre. Que nome, viu? E na luta principal do UFC Rio 3, o brasileiro José Aldo vai defender o cinturão dos penas contra Eric Koch. Cortado do UFC de Belo Horizonte por causa de uma lesão na mão, Vitor Belfort vai protagonizar o segundo duelo mais importante da noite contra Alan Belcher, que está embalado após conquistar 4 vitórias seguidas. E que vitórias também o Alan Belcher. Considerado um dos lutadores mais carismáticos do Ultimate, o Quinton Rampage Jackson vai lutar pela primeira vez no Brasil contra a sensação Glover Teixeira.
Pelo estilo dos atletas, esse duelo é um dos mais aguardados pelos fãs. Para completar o card principal, o brasileiro Eric Silva, apontado como a grande revelação da categoria peso médio, vai encarar o maior desafio da carreira diante do perigoso John Fitch. Em caso de vitória, o pupilo de Anderson Silva deve ficar entre os lutadores cotados para disputar o cinturão. E então confira o card principal do UFC Rio 3, que vai ter como luta principal José Aldo do Brasil e Eric Cote dos Estados Unidos. Tem também Vitor Belfort contra Alan Belker. Quinto Rampage Jackson e Glover Teixeira. Tem John Field encarando o brasileiro Eric Silva. E fechando, ou melhor, abrindo o card principal, Demian Maia versus Rick Story. Lembrando que o piauiense Massaranduba, que participou do TUF Brasil, também vai estar no UFC Rio 3 e ontem definiram quem vai lutar contra o Massaranduba. Quem vai ser o Gleison Tibau. Vocês já ouviram esse nome no programa, justamente na época do Arena Fight, que é um evento organizado por ele, idealizado pelo Gleison Tibau. Ótimo lutador, lutou no UFC recentemente, mas acabou perdendo. É um bom desafio para o Massaranduba, vai enfrentar um bom lutador. Na categoria dele, finalmente. Na categoria dele, lembrando que ele voltou ao peso leve, voltou a perder os 17 quilos que ele tinha ganho para poder competir no TUF. Então esperem o Massaranduba com todo o gás, indo para cima com toda aquela vontade que ele já mostrou no TUF e no UFC que ele participou. Vai ser um ótimo duelo, vamos ver aí. A gente também não esqueceu, falando de UFC Rio, sábado tem o UFC On Fox 4, que tem como luta principal Maurício Shogun e Brandon Vera. Maurício Shogun, que o Dan White já avisou, se o Shogun vencer a luta e vencer bem, é o próximo desafiante ao John Jones. Pra quem não sabe, o John Jones conseguiu o cinturão vencendo o Maurício Shogun. Então é a chance do Maurício Shogun conseguir recuperar esse cinturão e trazer mais um cinturão pro Brasil. O Maurício Shogun, que na luta contra o John Jones não fez uma boa luta. Ele estava um pouco cansado, estava muito morto, estava com guarda totalmente aberta. E o John Jones é um excelente lutador no Muay Thai, o Maurício Shogun também, mas o John Jones é assim incrível. Quem acompanha o UFC sabe, o John Jones é um lutador muito completo. O Maurício Shogun tem chances? Tem. Vamos assistir a luta, vamos ver, vamos torcer, porque esse cinturão, ele tem que ganhar do Brandon Vera sábado, não vai ser um lutador difícil, tem que vencer bem e esperar agora John Jones e Maurício Shogun, que vai valer a pena. E amanhã a gente vai fazer vamos falar do card principal. São 3 lutas no card principal. Ainda tem Lyoto Machida. O Lyoto Machida, que também é da mesma categoria, foi derrotado pelo John Jones também, desafiando o cinturão. Dormiu pro John Jones, ele na grade. Que chute. E que cotovelada que ele levou, viu, gente? Cotovelada que é uma arma fortíssima do John Jones, que tem uma cotovelada que abre qualquer supercílio. Com certeza. E o Lyoto, foi justamente o desespero do Lyoto veio quando o John Jones acertou a cotovelada no supercílio dele e ele só via sangue e não conseguiu mais se concentrar pra luta, acabou ficando um pouco desesperado e acabou perdendo a luta. O Lyoto Machida, que também é um forte desafiante ao John Jones. John Jones, que já tá fazendo rodízio, tá recomeçando agora, já derrotou todo mundo que tinha chance de pegar esse cinturão e tá recomeçando a fila. Começa o Maurício Shogun, o Lyoto Machida também tem ótima chance. Então, se vencer bem a luta, pode ser um dos próximos desafiantes do John Jones. E é isso, Universitário Esportiva volta já. Quanto você pagaria pra assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show, na Tenda Alternativa, dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa, dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Só voltando rapidinho às Olimpíadas, a gente está tendo no hipismo a Luísa Almeida no adestramento individual feminino. A competição ainda não terminou, a gente ainda não está com o resultado dela atualizado para ver se ela foi bem ou não. Destacando também o tênis, daqui a pouquinho tem Marcelo Melo e Bruno Moraes, a gente falou deles ontem. 3 horas e 11 minutos no último set, eles conseguiram vencer. Hoje não vai ser fácil, eles vão enfrentar o Lodra e o Tsonga que está jogando agora com o Djokovic.
perdeu o primeiro set, venceu o segundo. Vamos ver como é que vai ser aí o Tsonga, que vai um pouquinho cansado pro jogo, coisa boa. Ainda tem o Jorge Zarif, que tá competindo na vela agora, acho, se não me engano, na 9ª regata, hoje que teve 7ª, 8ª e 9ª regata na categoria fim. Tem RSX com a Patrícia Freitas, tem RSX com o Ricardo Vinick, teve já o box com Esquiva Falcão, e hoje à tarde, decorem, 12h45, tem basquete masculino, Brasil e Rússia, não percam. A seleção masculina que deu uma vacilada no último jogo, mas é uma seleção forte e tem tudo para passar para a próxima fase. Ainda tem 13h30, a Thalita e a Maria Elisa enfrentando a Badway e a Palmer da Austrália no vôlei de praia para confirmar 100% de aproveitamento delas. E 16 horas é mais uma prova de fogo para a seleção de vôlei masculina. Não percam. Se vocês amaram o jogo contra a Rússia, esse jogo vocês vão amar. É contra quem, Manu, esse jogo? Antes disso, só uma atualização no tênis. O Djokovic venceu o Tsonga e agora vai encarar só o Andy Murray. Vai ser uma partida primorosa, boa de se ver. Tá aí a atualização em tempo real para vocês do tênis. Voltando ao vôlei, o Brasil vai jogar com os Estados Unidos. Isso mesmo, então 16 horas, todo mundo ligado para Brasil e Estados Unidos. E vamos começar o bola, porque já tá na hora. Vamos começar a falar de futebol piauiense, porque o atacante Zé Rodrigues finalmente chegou ao Piauí. Zé Rodrigues volta ao Piauí depois de ter feito ótimas temporadas no Comercial, onde foi o artilheiro em 2010 e 2012. E no ataque do Piauí, Zé Rodrigues tem a concorrência de Coutinho, Pablo, Índio e Fabiano. Fabiano, que foi destaque do Piauí, queridinho do Flávio Meirelles. E com a contratação de Zé Rodrigues, chega a 12 o número de reforços anunciados pela diretoria do Piauí para disputar a Copa Piauí. Além do atacante, também chegaram os laterais direito André e Barata do Comercial, os laterais esquerdos Dida e João Gabriel, os volantes Jonas, também no Comercial, Ernesto Júnior, Ederson e Grafite, os meias Roberto Braz e Danilo, e o atacante Índio. O Piauí, como o Flávio já tinha comentado na segunda-feira, está se reforçando muito, mas muito bem para essa Copa Piauí, ou seja, está indo com todo o gás. Vai ser um time muito bem preparado para conseguir conseguir a vitória na competição e ser o representante piauiense, segundo representante piauiense na Copa do Brasil no próximo ano. Então, fiquem de olho no Piauí que não fez um mau campeonato piauiense. Que a partir da 7ª rodada do campeonato piauiense ressurgiu com um bom elenco, uma boa movimentação em campo. O técnico Marcão foi um dos grandes responsáveis por isso também. O Piauí que para quem não sabe, começou o campeonato piauiense com jogadores amadores. Não eram jogadores profissionais de futebol. Entraram, fizeram boas partidas, mas aí o Piauí foi se reforçando e agora está totalmente reforçado para essa Copa Piauí. Vamos ver aí como é que vai ser o Piauí. Vamos continuar falando de time piauiense? Vamos falar do Comercial, e a diretoria do Comercial confirmou o Joacim Moura como novo treinador do time. O Comercial estava tendo como treinador, pelo menos interinamente, o Brinquedo, que era auxiliar técnico do antigo técnico. Ao que tudo indica, o ex-técnico do Araguaína já está em Campo Maior, onde vai analisar o atual elenco comercialino. E vai estar difícil para ele, viu, porque teve uma debandada geral do Comercial, principalmente nesse intervalo entre Campeonato Piauiense e Copa Piauí. Como disse o nosso comentarista Flávio Meirelles, o último que sair apaga a luz. Joacim Moura chega a Campo Maior depois de comandar o Araguaína em 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série D, um dos quais contra o próprio Comercial. Joacim Moura substitui Fernando Polozzi, que deixou o bode depois de comandar a equipe no torneio da Movimentação, Copa do Brasil, Campeonato Piauiense e nas primeiras rodadas do Campeonato Série D, que o Comercial ainda é o nosso representante na Série D. Mas Joacim Moura tem um outro grande desafio no Comercial. Como a gente já estava falando, reestruturar o elenco do bode, que perdeu diversos jogadores. Vocês querem saber quem saiu? Por causa de toda essa crise financeira que a gente já tinha comentado, o Comercial está numa crise financeira horrível, que está justamente debandando esse elenco inteiro. Já saiu o zagueiro Cleiton, os laterais Barata, Júnior e João Gabriel, os volantes Jonas e Fábio Bajara, os atacantes Paulinho, Juari, Tony e Zé Rodrigues, ou seja, um elenco do Comercial que se destacou muito no torneio Movimentação, se destacou no Campeonato Piauiense,
acabou saindo. O Comercial vai ter que realmente se montar todo para poder disputar a Copa Piauí e ainda mais para poder continuar disputando a Série D que ele passou praticamente quase um mês parado e vai voltar a jogar agora. Né? E se o Piauí ganhou, quer dizer, contratou um time, o Comercial perdeu um time completo por conta dessa crise financeira e a situação não tá nada fácil, fora essa questão de estar parado com alguns treinos esporádicos, tá treinando, mas não tá jogando. O ritmo de jogo a gente sabe que é muito importante, principalmente para um time de futebol que já tá na Série D do Campeonato Brasileiro, tem que levar com seriedade, e a gente sabe que o time do Comercial tem um total potencial, principalmente pelo menos tinha, né? Pelo menos tinha antigo. Dentro do grupo. Agora vai ter que ganhar todas e a gente vai ver como o que sobrou do elenco pro Comercial na verdade, poder continuar a competição. Como o Comercial vai se montar agora, porque não existe, a gente pode dizer, não existe mais time. Os principais jogadores titulares do Comercial saíram. Então é torcer pro Comercial conseguir se reerguer, conseguir se remontar para poder fazer boas competições. E por conta falando de Campeonato Piauiense, por parte do 4 de julho, ainda não tivemos nenhuma sinalização se vai disputar saída. Ou não. E só saída de jogador sem contratação. Já falando em Copa Piauí, a gente tinha esquecido de avisar no começo da semana, mas a gente não vai esquecer de avisar hoje. Jogo de domingo, para quem ainda não sabe, transferido para sábado. Comercial e River. Como o estádio Deusdete Melo ainda está interditado, o jogo vai acontecer no estádio Felipão, em Altos, às 15h45. Aí, tá pertinho, mais perto que Campo Maior. Então, quem quiser ir lá assistir Comercial e River, primeiro jogo abrindo a Copa Piauí de 2012. Que abençoe o sol desse horário, né? Mas vamos continuar, vamos falar da Copa Sul-Americana. Só dar os resultados rapidinho. São Paulo ontem, 2-0 no Bahia, com direito a gol de Rogério Ceni de falta. Ele parece que voltou com todo o gás. Se não der certo no gol, coloca ele na linha, que pelo menos pra bater falta, ele tá batendo direitinho. Rogério Ceni, que depois da volta no São Paulo, acabou sendo dúvida por sentir mais dores ainda. Mas ontem jogou, fez boas defesas e tá aí, parece que dessa vez ele não sai mais. Ontem teve também Palmeiras e Botafogo. Palmeiras ontem que deu 2-0 no Botafogo, 2 gols do Barcos. E o Palmeiras tá indo bem pro próximo jogo, que pode perder até de 2 gols de diferença, fazendo um gol, que tá tranquilo e tá classificado pra próxima fase. O que não ficou bonito foi a defesa do Botafogo, que parou pra assistir pelo menos o segundo golaço do Barcos ali, que ele parou, tirou da direita, botou na esquerda e jogou lá consciente, e a defesa do Botafogo simplesmente parou pra assistir. Quando foi que a defesa do Botafogo já foi bonita? Nunca, há anos que não é. A defesa do Botafogo, pra quem não assiste jogos do Botafogo, a defesa do Botafogo já está desgastada há muito tempo. É a mesma defesa, praticamente, tirando o Rafael Marques, que chegou agora, é a mesma defesa há praticamente 3 anos. Então é um time que não tem defesa. E se for só um goleiro sozinho, não pode fazer nada. Vamos falar do outro jogo, que também teve outro jogo muito bom, surpreendente ontem. Figueirense e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que também no duelo também teve gol do goleiro Márcio do Atlético Goianiense, que fez gol e teve o primeiro gol do Louco Abreu no Figueirense. Depois disso, os botafoguenses já estão pedindo o Louco Abreu de volta, que ele tá fazendo falta. Louco Abreu, que depois do gol ganhou uma puxada de cabelo todo fenomenal. Mundo querendo cortar o cabelo do Louco Abreu. Deixem o cabelo do Louco Abreu, gente, pelo amor de Deus. E os outros resultados: Deportivo Quito ganhou de 1-0 do Leão Anuanco. E só, acabou. Acabou, calma, gente. Acabou os jogos de ontem da Copa Sul-Americana. E vamos falar dos jogos de ontem das Olimpíadas, porque ontem a gente teve o último jogo das seleções masculinas. Japão e Honduras não saíram do 0-0. Honduras, que é o próximo adversário brasileiro. Já o Senegal e Emirados Árabes ficaram no 1-1. O México venceu a Suíça por 1-0 e a Grã-Bretanha derrotou o Uruguai por 1-0. Espanha e Marrocos não saíram do empate sem gols. Foi uma rodada fraca ontem, viu? O Egito, que também venceu a Bielorrússia por 3-1, e a Coreia do Sul ficou no 0-0 com o Japão. Como a gente falou ontem de manhã, do programa, o Brasil venceu a Nova Zelândia por 3-0 sem nenhuma dificuldade. Se classificou em primeiro colocado, o Egito na segunda posição do grupo do Brasil. E vamos ver quais são os duelos da quarta de final. Os jogos que acontecem no sábado, no dia 4, às 8 horas, Japão vai jogar com o Egito.
Já às 10h30, o México encara o Senegal. E às 13 horas é a vez do Brasil encarar Honduras. Olho em Honduras, que a seleção principal já pegou de 3-1 anos atrás, hein? Cuidado. E às 15h30, Grã-Bretanha encara a Coreia do Sul. E caso o Brasil passe de Honduras, lembrando que em 2001 o Brasil perdeu para Honduras 2-0, 1-0. Filipão era técnico ainda da seleção, perdeu. Vamos tirar essa derrota, focar, conseguir vencer. Se o Brasil vencer Coreia do Sul ou Grã-Bretanha, vai ser depois de Honduras vai ser um adversário bacaninha. E por hoje é só, o Ricardo tá pra bater na gente aqui no estúdio. Por hoje é só, mais uma última notícia. Oficialmente, Roberto Carlos, o jogador, anunciou a aposentadoria. O Roberto Carlos, que tá jogando no Anzi e tá querendo promover o amistoso Real Madrid e Anzi, gente. Vai ser um ótimo jogo. Roberto Carlos, que tem um currículo incrível de títulos. Palmeiras, Fenerbahçe. E antes que acabe o tempo, a crise no Flamengo continua. Foi cortado o telefone, foi cortado luz, se corta água. Os internautas já estão dizendo que a Patrícia Amorim vai poder pedir música no Fantástico. E, não, notícia boa pro Flamengo, Liedson parece que tá chegando. Liedson é o jeito, não tem o que escolher. Liedson parece que tá indo pro Flamengo. E é isso, não dá mais tempo, o programa chegou ao fim, o programa apresentado por Emanuele Madeira. E a princesinha Neila do Rego Monteiro, o programa com a realização da FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.